Nesse vídeo especial de Natal, vamos compartilhar com vocês uma aventura por águas termais. Partimos da Póvoa de Varzim em direção às águas termais da Galícia e a nossa primeira parada foi em Bande. Depois, nossa busca pelas águas termais continuou em Ourense, Senlis, Prexigueiro, Ribadavia e Lóbios, nossa última parada. Durante todos esses dias, acordamos bem cedo e vimos o sol nascer. Enquanto pegávamos a estrada, chegamos a ver um lobo ibérico, mas infelizmente não conseguimos gravar. Também desfrutamos de momentos em família, fazendo comida e comemorando o Natal. Nem tudo saiu perfeito, e como a natureza é quem dita as regras, tivemos alguns imprevistos no caminho que se tornarão histórias e aprendizagens. Toda essa aventura a bordo de um motorhome. Estamos ansiosos por compartilhar mais essa jornada incrível com vocês. Então, galera, estamos de casa nova, de motorhome, e vamos passar aí uma temporada, vamos fazer uma mini temporada de motorhome para mostrar para vocês como é, vamos dizer as nossas impressões e vamos trazer tudo para vocês. O Léo foi ali no mercado porque a gente tava sem arroz em casa e também porque a gente queria comprar água, porque a gente não sabe como vai ser a água para onde a gente vai. E a gente vai passar vários dias aqui, inclusive vamos passar o Natal aqui no motorhome. E a gente está muito feliz de estar vivendo isso, de viver essa experiência. A Agatha, principalmente, ela estava doida para experimentar o motorhome. E eu também, porque até no Brasil, quando eu vivia aí, eu queria passar alguns dias, uma temporada no motorhome, saber como que é. Então é isso, bora com a gente para essa aventura aí, que vai ser uma minissériezinha. A gente já organizou um pouquinho as coisinhas aqui e vamos seguir viagem, né? É isso aí. Vamos lá, condutor. Sebo nas canelas. E nós já estamos na estrada, nós estamos a caminho de Bande, aqui na região da Galícia. Nós ainda estamos em Portugal, não cruzamos a fronteira ainda, mas já, daqui a uns 20 minutos, mais ou menos, meia hora, a gente vai cruzar a fronteira para Espanha, para Galícia, e vamos seguir para Bande. Bande é um local que tem termas, né, termas romanas, e a gente vai ficar ali uns dias, vamos subir para outras termas, se for possível também. E bora com a gente. O Léo, ó, tá concentrado. Finalmente ela me colocou aqui para dirigir uma van. É a minha primeira vez e eu tenho que me acostumar ainda. Desde o Brasil a gente já queria, né, como eu falei antes, ter essa experiência. A gente até queria comprar uma, mas a gente optou por alugar, porque assim a gente também pode ter várias experiências diferentes para encontrar aquela que a gente acha que faz mais sentido para nós. E agora já estamos bem pertinho da fronteira, já estamos numa rua mais estreitinha, aquelas que deixam o Léo ainda mais satisfeito, né? Lá no escuro, né? No escuro, nas ruas estreitas, tudo isso deixa o Léo muito satisfeito. E uma curiosidade sobre tudo isso de motorhome é que no início, quando a gente começou mesmo a pensar e cogitar motorhome, a gente queria comprar, né? A gente queria, era um motorhome mesmo, daqueles que já são fabricados e já saem da concessionária, digamos assim, que vende os motorhomes, como um motorhome. A gente queria até um que é de 7 metros, um bem grande, só que depois a gente começou a pesquisar, a gente começou a ver que esse ia se tornar um pouco inviável para nossa realidade, para os lugares que a gente gosta de ir, porque ele é muito grande e muito largo. Depois nós resolvemos, pensamos em uma Califórnia, que é um modelo Volkswagen, é tipo uma Kombi Volkswagen, mas
tem um problema, é que a Califórnia não tem banheiro, né? E nem tem como colocar. Pelo menos a gente não viu nenhum modelo com banheiro. A tenda em cima e as pias. Né? Sim, mas aí tem a tenda em cima, é bem legal assim também. Só que a gente só ia poder aproveitar de verdade no verão, né? No inverno não ia dar. E aí depois a gente começou a ver as vans que estão tomando conta aqui do mercado europeu. Acho que no Brasil também tá, pelo que a gente tem visto. E aí a gente tá bastante inclinado em uma van, uma Fiat Ducato ou até uma Mercedes, 4x4. né? Uma Sprinter. A gente já viu umas 4x4, que essas são bem interessantes, mas vamos ver, né? A gente não sabe ainda como vai ser. A placa tá escura, mas chegamos. Estamos na Galícia. Província de Ourense. Já estamos aqui em Ourense. Agora a gente vai procurar um lugar para pernoitar. A gente descobriu aqui um aplicativo que se chama Park4Night e ali mostra vários lugares aqui em Band que pode pernoitar uma van, um motorhome, e a gente vai ficar em um desses postos. À esquerda. Ó, vamos entrar aqui, ó, nas termas. É muito estreitinho. Nossa, que nervoso. Estamos descendo aqui a estradinha, como eu mostrei ali pra vocês. Que nervoso que dá ali no iniciozinho. Agora é um pouquinho menos pior, mas também só passa um carro, meio tenso. Ainda bem que a gente tá chegando mais tarde, assim, à noite. E estamos chegando. E é isso. Olha. Chegou ao seu destino. A gente tá voltando porque, infelizmente, o nível do rio tá muito alto. Então a gente tá com um pouco de medo de madrugada subir ainda mais o nível do rio. Então a gente vai dar a volta, a gente vai parar em outro lugar aqui que a gente sabe até que é uma estação de autocaravana, né, de motorhome. Então a gente vai ficar mais tranquilo ali. Até porque também é alto, então a gente não corre nenhum perigo de noite o rio invadir, né? Então, galera, a gente conseguiu aqui um lugar para parar o carro aqui numa área de motorhomes. Vocês podem ver, é bem grande. Quer dizer, tá meio escuro, né? Agora a Luciene vai começar a fazer o jantar. Vai ser um ovo mexido. Só ovo. Com um pouquinho de arroz que ainda tem. O resto, é o resto. Para de falar que é o resto, mas não é resto. O arroz que sobrou. Ó, a comidinha saindo. Ó. E aí, cozinheira? E aí? Tá bom? Tá bom. O cheiro tá bom, hein? Bota um pouquinho de orégano. Que isso aqui? Isso aqui é o arroz? É o arroz. Espero que esteja tão bom quanto tá cheiroso. Ó, a janta já tá pronta. A gente vai agora comer. E dormir. Tomar um banho, né? Por favor, né? Que amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia e o dia promete, hein? Ó, de uma coisa a gente não pode reclamar aqui da van. A geladeira gela bastante. Cerveja, tá tudo congelado. Tô tomando sorvete de cerveja. E até as coisas mantiveram super, até a parte que não tá no congeladorzinho, né? Muito bom. Eu curti bastante essa geladeira. Já estamos todos jantados agora. Já jantamos, agora estamos aproveitando para tomar uma cervejinha. A saideira para dormir. Saideira para dormir. A Agatha já gastou a água toda do chuveiro, já foi dormir também.
E agora amanhã a gente tá tava pensando em ir nas termas ali em Band, mas devido ao rio tá cheio, né? Eu não sei se a gente vai conseguir ir ali pra Band, porque como vocês viram aí no vídeo, quando a gente chegou lá, a gente falou que não dava para ficar ali, porque o nível do rio tava muito alto. E tá mesmo muito alto, muito acima, tipo, tem uma placa que tá quase submersa. Então a gente ficou com medo de repente ter alguma chuva, alguma coisa e subir ainda mais o nível do rio. Então a gente abortou a missão ficar ali. A gente veio pra cá. Amanhã a gente não sabe. A ideia é tentar de novo. Mas. Se não der Band, tem Ourense, tem Prestigueiro, né? Tem Prestigueiro, que é aqui do lado, e depois Ourense mais pra cima. Então a gente vai tentar ir pra outro lugar se não der pra Band. É isso aí. Bom dia! Ó, eu e Léo já trocamos de roupa, a Agatha ainda tá acordando de pijama. Eu vou lá fora abrir o gás para esse senhor aqui fazer o café da manhã pra gente, porque hoje essa é a tarefa dele. Ontem eu fiz a comida e lavei a louça. Então hoje eu não faço café e nem lavo a louça. Vai lá fora, porque lá tá 3 graus lá fora. Eu vou lá abrir o gás. Ó, tá igual aí dentro. É sério? Sério. Isso é uma coisa que eu não gostei dessa van, que o gás é aqui atrás. Então isso significa que a gente tem que sair e tem que abrir aqui para conseguir abrir o gás, e eu não gostei disso. A gente tá aqui nesse parque de estacionamento, ele é gigantesco, como dá pra ver aqui, ó, várias vagas aqui atrás. Temos um vizinho ali, um motorhome, e tem várias outras vagas aqui também, então é muito espaçoso. E é muito legal porque esse estacionamento aqui, ó, ele é próprio para motorhome mesmo. Esse espaço aqui, ele é bem apropriado, porque tem lugar para você jogar os dejetos da cassete, né? Que é onde a gente faz número 1, número 2. E jogar água suja também. E encher a água, né? Encher a caixa d'água do motorhome. E é isso. Aqui é um lugar muito legal, porque a gente está pertinho das termas. Infelizmente, eu não sei se vai dar pra gente ir lá, mas a gente está pertinho das termas e é um lugar que tem muito espaço para motorhome, então acho que mesmo no verão não deve ficar muito cheio. A gente viu que pela estrutura parece ser um lugar bem novo, então também isso é uma coisa que é muito boa. E tem vários aqui na Espanha. Ó, o nosso cozinheiro já tá começando a fazer aqui o ovo. Ele vai ter que se virar nos 30, exatamente como eu fiz ontem. Né? Porque você não trouxe a espátula, né? Nem você. Ué, mas eu tava dirigindo, como é que eu ia pegar essas coisas? Ué, em casa tá até torto, onde eu ó. sei você não O carro tá. tá torto. É lógico que tá torto, né? Ai, ai, descobriu agora. Meu Deus do céu. Ó, aqui é água pro nosso café. E ali um ovinho. Ó, tive que dar uma ajudinha aqui ao moço. Me ajuda. E é isso. Já tô começando a ficar preocupada com a quantidade de coisa que tá aqui em Tem cima. que abrir a casa e ficar com frio, pô. É uma coisa ou outra. Ó, tem duas coisas aqui nesse carro que eu não gostei muito. Uma é esse espaço aqui, ó. O Léo tá aqui, eu não consigo passar. Pra eu passar eu tenho que espremer ele, passar a espremida. E o outro é aquela parte ali atrás que eu mostrei pra vocês.
que para ligar o gás a gente tem que sair de dentro do carro. Isso é muito ruim, porque como a gente não está muito acostumado com esse tipo de coisa, a gente fica com medo de deixar o gás ligado de noite. Aí a gente sai, fica a casa toda gelada. Então não adianta ligar aquecedor, não adianta nada. Olha, o cafezinho tá quase pronto na nossa gambiarra. Estamos aqui já bem pertinho da onde a gente parou o motorhome. E olha como que é esse lago. Aqui. Né? Aqui é um rio, na verdade. E ali, ó, onde tem aquelas árvores ali no meio, Dava pra passar antes. dava para ir andando até lá. Quando a gente veio aqui da outra vez. Então, o nível do rio realmente está muito alto, muito alto. Isso significa que provavelmente a gente não vai mesmo conseguir ir para as termas. Para as termas aqui de Band, mas eu acho que as termas de Prexigueiro e até as termas de Ourense é possível sim. Essa paisagem aqui é mesmo deslumbrante. Isso aqui é cena de filme, cena de cinema. É muito bonito. Essas árvores, principalmente esse momento que a gente está vivendo agora, né, que é o inverno. Então, todo esse momento é muito diferente. E para nós é ainda mais curioso, é mais interessante. E é como desbravar novos mundos, novos momentos, porque a gente não está, né? Nós brasileiros não estamos acostumados com essa mudança, tanto de temperatura quanto do próprio ambiente de uma forma geral, as folhas caindo, todo esse cenário bucólico é mesmo incrível, é incrível. Então, pessoal, aqui, esse parque de estacionamento, você pode pernoitar por até 72 horas. Só pode motorhome, carro normal não pode. Uma curiosidade é que aqui na Galícia, todos os lugares que nós fomos têm as informações escritas em espanhol e em galego, que é a língua local aqui. Eu já tô aqui atrás, a Agatha e o Léo estão ali na frente, a Agatha tá de copiloto e o Léo é o piloto. Ele é o piloto dessa rodada. Sempre, né? Olha a visão que eu tenho, a Agatha aqui na minha direita, o Léo na minha esquerda. Muito bom. Então, enquanto o Léo faz a volta aqui, eu vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer. A gente vai voltar lá nas termas de Band pra gente ter certeza se a gente consegue ou não ir lá tomar um banho de águas quentinhas termais, porque estamos merecendo. A Agatha e o Léo não tomaram banho ontem, eu tomei um banho bem quentinho aqui no motorhome, foi muito bom. Mas a gente tá merecendo um banho relaxante. Vai em casa. Né? A gente toma banho em casa. Pessoal, olha. Não dá. Tá vendo aquela placa ali, ó? Mais ou menos aqui. Isso tudo aqui não era para estar submerso. Mas está submerso porque o nível do rio está muito alto. E aqui a gente veio da outra vez, tinha vários motorhomes. E hoje não tem ninguém, que não tem nenhuma possibilidade de ficar aqui. E ali, ó, tem umas bolinhas subindo. Ali é uma piscina termal. Só que o rio tá muito alto. E olha como bonito aqui. Lá embaixo também tem umas bolinhas subindo. Mas já naquele ponto ali, quando a gente veio aqui, já não dava aquela terma ali em específico, porque já estávamos submersos já. Só tinha essa aqui naquele dia. Só tinha essa. Só tinha essa que a bolinha tá subindo aqui. E a nossa intenção era ficar no Termas. Agora a gente vai ter que mudar de plano. Vamos ter que procurar outro. Tem em Oeiras.
Ourense. Ourense. Tem Ourense e tem também lá em Pexingueiro. Se o rio não estiver tão perto também cheio. É isso. Vamos tentar. Mas antes a gente pode também dar uma passeada por aqui, caminhar. Tá difícil, porque tá tudo cheio d'água. Mas a gente pode caminhar um pouquinho por aqui, ver, conhecer e desfrutar um pouquinho também desse contato aqui com a natureza, né? Só tem a gente praticamente. Tem um carro aqui atrás, espanhol, e tem um casal de franceses que estão também lá onde a gente parou o nosso motorhome. E depois, quando a gente for realmente seguir viagem, seguir o nosso caminho, a gente vai voltar lá na estação, vamos tirar a água suja e botar água limpa no motorhome. E no outono, a gente veio aqui, a gente até tem um vídeo linkado ali, vai ficar no card. E a gente veio aqui, só que estava muito cheio, não deu nem para filmar nem nada, mas a gente fez o Arquis Querquenis, que é o acampamento romano, e tá aqui para vocês. Como vocês puderam ver aqui, é muito difícil essa subidinha, só passa um carro, basicamente. Principalmente no nosso caso, que a gente está com essa van, ela é muito grande, né, esse motorhome, então é muito difícil ali. E a gente veio aqui fazer a volta pra gente despejar água suja lá no espaço que é específico para isso. E também colocar água limpa para dentro do motorhome. O Léo vai fazer as honras aí de abrir a água suja. É suja que não é suja, né? É de lavar louça, de tomar banho. Agora as minhas auxiliares estão enchendo o motorhome com água limpa. Essa água tá gelada. Eu já tô sentindo aqui. Quando ficar cheio, você vai transbordar. Vai começar a pingar aqui embaixo. Aqui, ó, perto da roda, vai começar a pingar. Então já abastecemos aqui a água, limpamos aqui tiramos a água suja. Estamos saindo aqui de Band e vamos para Ourense, que é uma outra cidadezinha aqui que pertence à província de Ourense. Aqui na província de Ourense tem várias termas. A de Band, que a gente foi, tá cheia d'água. O rio Lima subiu demais e encheu as piscinas termais. Metros, vira à direita para o Então a gente vai para Ourense. E para falar um pouquinho aqui de Band, o Termas de Band, ele ficou famoso devido a um seriado que teve na Netflix. Ele ficou famoso aqui em Portugal e aqui na Espanha. Se chama A Desordem que Ficou. A gente assistiu e é muito legal e mostra como é realmente ali as termas. E hoje está fazendo um dia de sol muito bonito. Quando a gente levantou estava muito frio, mas agora já está mais ou menos 12 graus, o que já melhorou bastante a nossa vida aqui na casinha. E agora partiu Ourense, partiu tentar encontrar umas termas pra gente conseguir tomar banho, porque tá difícil. Até porque a Ágata não entra em água gelada. Exato. Uma coisa interessante aqui e bonita, né? Que as casas, uma grande maioria delas, as mais antigas, né? São feitas de pedra. Utilizavam provavelmente pedras da região aqui para construí-las. Chegamos agora aqui em Ourense. Conseguimos deixar o carro aqui
nesse terreno? É um parque de estacionamento de autocaravanas, porque tem coisa ali para jogar água suja e tem água também, água limpa. Não é com a mesma estrutura daquele outro que a gente estava, mas é legalzinho. Aquele outro era mais chique. Agora a gente vai ali procurar as águas termais. Se tá aberta, se essa aqui é gratuita ou se é paga. Tem umas pagas aqui também. Tem gratuito e tem pagas. Bem aqui na beira do Rio Minho tem uma estrutura gigantesca. Mas eu acho que pegou fogo, tá meio abandonado isso aqui há bastante tempo já. Eu acho que pegou fogo sim, porque ali, ó, olha ali em Tem cima. a parte ali queimada, né? É. Pegou fogo. Pegou fogo aí algum tempo atrás e agora tá largado aí. Ali é a estrada. E aqui é um parque de estacionamento. Aqui tem um parque de estacionamento. Ali é o Rio Minho e a gente está procurando as termas. Ó, então a gente acha que a gente acabou de encontrar aqui onde fica as termas. Mas a gente já viu um cidadão meio... veio ao mundo. Então não sei se vai ter como Acho filmar. que não vai rolar uma filmagem. Ó, dá pra ver daqui, ó. Ó, a fumacinha Ali as subindo. pedras ali perto do rio ali, ó. Fumaça subindo ali, ó, ali é uma água termal. Tem mais aqui pra esquerda também. Aqui não tem. Aqui não tem, mas ali, naquela estrutura ali, que fica. Ó, a gente chegou aqui nas termas, mas pelo jeito tá fechado, ó, tá até sem as águas. Nem tem como utilizar hoje. A gente chegou aqui, ó, tá fechado com grade, tá sem água as piscinas, não deve funcionar no inverno ou por ser Natal pode estar fechado por causa Mas disso. eu vi que tinha umas termas que estavam fechadas temporariamente. Provavelmente é essa. Encontramos aqui, ó, Encontramos? a nascente, Tem a nascente, ó, da água termal, só que não tem nenhuma piscina, então é impossível tomar banho aqui. Como é que tá a água aí, Agatha? Tá quente? Tá quente? Temperatura boa? Ou... A temperatura tá boa? Ali deve estar pelando, porque ali tá saindo até bolho. Ó, tá saindo a aguinha aqui, mas não dá pra tomar banho. Ali na frente tá dele. Não dá, aqui não dá. Olha a fumaça, pode estar um cheiro de ovo, cara. Ali dá pra tomar banho, hein? Quem quiser entrar ali, ó. A mistura da água do rio com a água termal. Ó, as bolinhas subindo. É, eu disse. Viu que a água tá show, ó? Ali tá fechado, mas aqui tem espaço. Eu acredito que ali, onde tá aquela caixinha ali, seja a fonte onde sai bastante água. Que é igualzinho que tem lá em Logos, as piscinas de Logos. Mas aqui também, ó, aqui tem nascente, tá saindo, ó, dali. Tem uma pedra aqui, ó. Dá pra deitar aqui, fica tranquilo. Vai pular de roupa? Só que mais uma vez eu despreparado, eu não trouxe sunga. Eu tô com 2 calças aqui pra no frio. A gente pode voltar mais tarde ou amanhã. Vamos voltar mais tarde. Vamos voltar mais tarde. Tá quentinho. Ó, e aqui tem mais 3 piscinas e são uma do lado da outra, só que eu creio, a gente crê, que aqui só funciona em época balnear, porque ó, tem até estrutura aqui para trocar de roupa e tudo mais. Então aquele lugar que a gente achou ali embaixo, né, que a Agatha achou, é provavelmente da onde eles tiram a água para encher as piscinas aqui. Mas ali na frente tá saindo fumaça e ali deve ser o ponto pra vir pra aqui. Exatamente. E aqui tem várias piscinazinhas e eu acho que essas piscinas aqui elas são gratuitas. Então, se você vier aqui na época balnear, né, que é a época do verão, você também vai poder aproveitar aqui o local gratuitamente. A gente achou aqui umas termas que são pagas e a gente tá querendo ir nelas mesmo, porque elas são com uma estrutura legal
E como as públicas, elas estão vazias, né? Então não dá para ir. Então a gente provavelmente vai nessa aqui mesmo. Se o Léo conseguir a missão de ir e voltar em menos de meia hora, a gente levou meia hora só para chegar até aqui. Se ele conseguir a missão de ir e voltar em menos de meia hora, trazer as coisas todas e tal, aí a gente consegue entrar, porque as termas também vão fechar. E hoje é o dia que fecha mais cedo. Então, assim, tudo contra, né? Mas não tem problema. Se a gente não conseguir se divertir aqui também, a gente volta amanhã e pega as termas que a gente mostrou ali, da onde eles provavelmente pegam a água para colocar no banho público. E uma questão, gente, vocês podiam falar assim, mas segunda-feira não dá, mas no dia 26 dá. Não, eles estão encerrados segunda e terça. A única opção era quarta, mas quarta não dá, porque a gente tem que voltar para Portugal, né? Ó, aqui atrás de mim são as termas de Altariz, a gente não vai conseguir visitar, infelizmente. Ela custa 6,5 € e hoje ela fechou, hoje é domingo, ela fechou às 6 da tarde, sábado fecha 1 hora da manhã. Eu acho que eles botaram para fechar às 6 da tarde porque claramente, né, hoje é véspera de Natal, porque o horário normal era às 11. Então, pessoal, olha, a gente resolveu sair da onde a gente estava, não por ter algum tipo de perigo nem nada, mas é porque aqui tem muito passa-carro para lá e para cá. Então a gente provavelmente vai sentir dificuldade de dormir se a gente ficar aqui. Então a gente está procurando outro lugar um pouco mais calmo, assim, com menos trânsito, ou mais distante da rodovia possível. E acho que a gente encontrou um lugar bacana pra gente parar. Vamos ver. Gente, imagina essa estradinha cheia de neve, com as árvores cheias de neve. Eu acho que aqui neva. Não tenho certeza, mas eu vi umas placas com o símbolo da neve, então eu acho que neva. Imagina essa estradinha com neve. Deve ser fantástica, né? E olha, nós viemos aqui procurar um parque de estacionamento, aí a gente perdeu a entrada e vimos que tem outra termas aqui, e é mais uma que tá fechada. Estão todas fechadas. Eu acho que as termas públicas que são gratuitas e cuidadas pelo governo, todas elas só abrem, não vou dizer no verão, mas só abrem em uma temporada específica. E a gente só tem que descobrir quando, né? Para poder vir aqui de novo e aproveitar, porque são muitas termas, muito legal. Então, galera, a gente conseguiu aqui um local aqui para pernoitar. Fica aqui bem do ladinho de uma área termal, que também tá desativada, tá sem água. E é bem legal aqui, ó. Só vai ter a gente. Aqui tem um local aqui para uma área de serviço de autocaravana. Tem luz? Tem. Pô, tem até luz, ó. De 9 às 9. Mas tá fechado. Então não vai dar para carregar. Mas a água também tá fechada, tá tudo fechado. Esse aqui da cassete. Cassete tá aberto. Não, tá aberto. Mas acho que esse aqui. A luz tá fechada. Acho que a luz tá fechada, né? Vai ter que ficar sem luz mesmo. Ah, não tem problema. Mas A tá gente tudo ainda tranquilo. tem autonomia e tá tudo certo. Eu tô um pouco preocupada com a partir de amanhã, porque amanhã é 25 de dezembro e aí pode ser que a gente fique sem energia. Mas se a gente ficar, a gente procura aí alguma forma de resolver esse problema. Então, galera, ó, começou já aqui os preparativos do Natal. Já o bacalhau tá pronto.
esquentada em banho-maria. Vamos ver se vai. Vai ficar bom. Eu tô sentindo o cheirinho do bacalhau já. É, o cheirinho tá bom. É bacalhau de quê? É bacalhau à moda Luciene. A moda Luciene. Tem uma batatinha aí? Tem batatinha? Tem batata, tem cebola, tem tomate, tem muito alho e muitas especiarias, muitos temperos naturais. Não tem nada artificial, só temperos naturais. Agora a água tá saindo aí, ó, do A banho. Agatha levou 10 horas no banho. Mentira. Gente, olha isso. A van tá meio de esguelha. E aí, ó, botei um papelzinho aqui pra tentar segurar a água. E a gente teve que tomar banho meio de pingo, empurrando. Com o pé. Mas a Agatha levou muito tempo tomando banho. Foi aos pouquinhos, ué. Não fui tomando banho de uma vez. Não foi água correndo. Olha o que ela tá tendo que fazer. Ei, mãe, o que você tá fazendo? Secando o chão com papel. Por quê? Porque você saiu do banheiro. É, porque a gente não tem... A gente não tem com um tapete de chão. Aí a gente vai tomar banho de chinelo. Aí fica marcado, né? Não temos pano de chão, vamos fazer o quê? Mostrando perrengues também, nem tudo dá certo aqui. A gente tá aprendendo pra quando a gente tiver a nossa van, pra gente não passar por esses perrengues. Exato. Então, ó, já está pronta a nossa ceia de Natal. A parte 2 está ali esquentando, mas a gente já vai comer a nossa ceia. Então, nós estamos aqui felizes porque estamos vivendo uma experiência incrível e diferente. E vocês estão aqui com a gente. A gente sente que vocês são parte dessa família. Então, olha, um bom Natal para Pra vocês. todos, pra todo mundo aí, Feliz Natal, tudo de bom. E continuamos na nossa luta no ano que vem. Então, um brinde Feliz Natal pra todos. à família viajando fora da rota. E numa casa portuguesa, né, não pode faltar um bacalhau, um vinhozinho alitejano. E aí, Agatha, Muito bom. como é que tá o bacalhau? Tá muito bom. Deixa um pouco pra mim, tá bom? Não vai comer tudo não. Bom dia, galera, estamos começando o vídeo de hoje. Dormimos aqui, como vocês podem ver, como a gente falou ontem, aqui no parque de estacionamento do Termas de Barbante. Passamos a noite de Natal aqui, foi bem agradável. Tá um pouco frio, no momento tá 1 grau. E, como vocês podem ver, ó, tá tudo nublado por enquanto. Mas isso é normal, lá para as 11 horas, como foi ontem, né? Lá para as 11 horas da manhã, provavelmente esse nevoeiro passa e o sol começa a abrir. Hoje nós vamos para as termas de Prexigueiros, que é uma outra cidade aqui da Galícia. E vamos ver se a gente consegue tomar banho de termas lá, né? Porque, ó, aqui em Barbante tá desativado, só abre na Semana Santa e no verão. Não sei porquê, né? Se as águas são quentes, tomar banho no verão de água quente, para mim não seria legal. Ou seria, né? Porque as águas daqui são geladas. O Termas de Barbante, como vocês podem ver, fica aqui, ó, bem à beira do Rio Minho. O Rio Minho, que é o rio que passa, que deságua lá em Portugal, a foz dele em Portugal, lá em Caminha. A gente tem até vídeos aqui em Caminha, pelo Rio Minho, que a gente atravessou a fronteira de Portugal para a Espanha por Sup. Vou deixar aqui no card para vocês. O Rio Minho também é aquele mesmo que passa lá em Vila Nova de Cerveira, ali em Portugal, onde também já fizemos vídeos por lá. E ele começa aqui na Espanha e passa aqui por Barbante também. Aqui tem um tipo de fauna que tem aqui pela região. Podemos encontrar pica-pau, eu não achei até a hora. Aqui se chama pica-pinos. Tem a garça real, tem também aqui, ó, um javali, tem a raposa, né, que é chamada de zorro. Tem os patos, tem uma rã verde, tem o sapo comum, salamandras, tem vários animaizinhos por aqui. Já tomamos o café e olha como que essa paisagem é bonita aqui.
Nossa, a gente tá muito encantada. E a gente encontrou esse lugar aqui, foi muito por acaso, porque a gente estava procurando um lugar para passar a noite. E só que esse aqui não tinha aparecido no aplicativo que a gente tá usando, que é o Park Fortnite. Mas era um mais ali na frente. Só que esse aqui tem uma estrutura muito legal e tem essas termas. E eu acho que essas termas não são termas muito conhecidas não, porque de todos os vídeos e blogs, tudo que a gente encontrou na internet, nenhum falava desse lugar aqui. Então, ó, esse lugar aqui é exclusivo, hein? Então dá uma moral, dá o like aí, compartilha com todo mundo para ajudar o canal a crescer e para ajudar a gente a mostrar mais lugares assim, que ninguém vai. Afinal, nosso nome é Viajando Fora da Rota, né? Exatamente. E a gente gosta de lugares novos, lugares que Poucas quase pessoas ninguém vão. foi ou ninguém foi ainda. Então, galera, olha isso que a gente encontrou aqui atrás. Tá vendo? Tem uma van aqui, que é uma van meio motorhome, e ali atrás tem uma casa, é uma caravana e é uma casa. Muito legal, muito legal. Provavelmente Isso. o que eles fizeram foi compraram o terreno, não deve ter sido tão caro assim. Aí, não sei se já tinham caravana, né? Se já tinham, eles só colocaram a caravana e a van deles ali. E deve se locomover com a van. Exatamente. E olha o visual que eles têm. Olha isso. E ali, ó, eles têm eletricidade, tem tudo, eles têm autonomia. Eu só não sei internet, se eles têm alguma coisa ali de internet ou não. Eles também podem usar os dados, pagam um plano mais caro e usam a internet deles. Também pode, ou então, assim, se eles não têm, eles poderiam ter até a Starlink, né? Que não é tão cara assim e te dá muita autonomia de internet. Muito legal, muito legal. É um estilo de vida diferente, né? É claro que agora no inverno... Ah, mas eles têm uma salamandra. Eu ia falar que agora no inverno é mais difícil, mas tem uma salamandra, então tranquilo. é muito tranquilo. Aqui tem muita lenha. Até perto de onde a gente tá ali no camping, né? No espaço de motorhome, a gente viu que tem umas lenhas ali. Então dá tranquilamente para viver muito bem aqui, com esse visual aqui que a gente está mostrando aqui do nosso lado. Muito bom. Ó, nós já pegamos a estrada aqui e estamos indo pro Prexigueiro. A ideia é a gente passar provavelmente a noite por lá hoje e tentar mais uma vez a saga de encontrar uma piscina termal pra gente entrar e se esquentar e ficar quentinho. Porque os dias estão, quer dizer, os dias nem tanto, mas as noites estão muito geladas aqui nesse motorhome. Então essa é uma boa dica para quem quer ficar no motorhome. Tem que tentar ter um aquecedor aí a gás, aqueles pequenininhos de botar no motorhome para esquentar tudo. Ó, e o Léo de manhã disse pra vocês aí que o sol ia sair às 11 horas, mas eu acho que hoje não vai ter sol. Ainda tem muito nevoeiro, tá muito nublado. Eu acho que hoje a gente vai passar o dia inteiro assim, com esse tempo mais ou menos. Tá 3 graus. Tá 3 graus ainda, né? Tá 3 graus. Já tá mais quente do que mais cedo. Quando a gente acordou tava mais ou menos 1 grau e chegou a fazer 0 de noite. E ó, a gente resolveu voltar aqui pra Ourense pra gente tentar ir nas águas termais, porque como é caminho, fica mais fácil. Vira aqui. Fica mais fácil, a gente para aqui, tenta ir e pronto. Então, galera, olha esse ninho. Eu não sei se é de vespa, não sei se é de abelha, porque é muito grande. Não sei Parece ser muito grande, me parece de vespa. A gente só espera não ser a vespa asiática. Ó, tá todo mundo se arrumando aí pra ir pra piscina? Exatamente. E você, não vai não? Eu vou.
Tô esperando vocês. Ah, tá certo. Tá esperando a gente conferir se a água é quentinha mesmo, né? Exato. Ah, ok. E aí, gostosinho? Ventinho? Oh, tá frio. Tá quente ou tá morno? Tá menos gente aquele dia, Mamãe Noel vai entrar, hein? por aí. Mamãe Noel vai entrar? Lá em Lobos é mais quente. As águas termais de Ourense possuem propriedades medicinais e terapêuticas. São o convite perfeito para os dias frios de inverno. A beleza à volta e a exclusividade do local nos deixaram ainda mais satisfeitos com esse banho. Foram horas apreciando o momento. Delícia. Então, como eu tinha dito antes, o sol saiu. Não foi às 11, mas foi às 3 da tarde. É. Ué, fazer o quê, né? Só que tava tudo muito nublado. Eu achei que não ia Nem abrir, não. pessoal. É. E finalmente conseguimos tomar um banho aqui nas águas termais. Só nós três ali, tudo Oh, suave. era tudo nosso. Muito bom. E agora a gente vai partir para Pexigueiros em busca de outra zona com água termal. Agora a gente tem que procurar um lugar para parar lá o carro Uma E- estação. e fazer almoço, porque até agora a gente não almoçou. É, vai É. ser almojanta. Almojanta Almojanta. novamente. E já estamos de volta na estrada. Vamos pro Pexigueiro. A gente já encontrou um lugar que parece ser bem bacana para passar a noite. Vamos ver se realmente se concretiza. Estamos a meia hora de lá, não é isso? 32 minutos. São 29 quilômetros, então a gente só deve pegar a estrada boa até lá, que deixa o nosso amigo motorista feliz. É, sem rua pequena, por favor. E vamos embora com a gente, porque quando a gente chegar lá, a gente também vai procurar as termas antes de ir para o parque de estacionamento. E já estamos aqui na estrada principal. Essa estrada aqui é uma estrada muito boa, a gente vai andar por ela 12 quilômetros e a gente vai chegar em mais ou menos 20 minutos. É, exatamente, 20 minutos. E aí a gente vai entrar por dentro da cidade. Vamos ver como que vai ser a cidade lá, porque Ourense é bem grande, né? Uma cidade bem grande. Me surpreendeu. Vamos ver como que é lá em Pexigueiro. Pexigueiro do termal. E já chegamos em Pexigueiro. Não saímos da estrada ainda, mas a gente já sabe que vai entrar aqui e vamos chegar na Vila Termal de Pexigueiro. Vem! 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 Esse é o perrengue. E aí, a sua copiloto tá boa ou não tá? Ó, estamos aqui em frente a Termas de Pexigueiro. A Termas é a mesma estrutura lá de Outariz, então a gente acredita que seja uma Termas paga. E tá fechado, né? Porque hoje é Natal, mas hoje também é segunda e não abre às segundas-feiras. Ali tem uma placa que diz que é proibido fazer nudismo, então o pessoal devia fazer nudismo por aqui. E, né, o pessoal proibiu e não pode fazer nudismo. E a gente não encontrou outras termas, mas a gente vai procurar porque a gente viu que tinha umas termas que não eram pagas. Como essa aqui é uma terma com muita estrutura, então eu acredito que esteja em outro lugar. A gente vai procurar e... O Léo queria parar aqui, mas aqui não dá porque a gente vai ficar muito pra cima. E a gente não tem os calços. Se tem, eu não vi. Então a gente vai parar ali embaixo, que é mais reto.
Então, hoje a gente vai pernoitar aqui nesse parque aqui de autocaravana. Aqui tem um local para depositar a caixa, os resíduos, né? Aqui é o local para depositar os resíduos. Aqui você tem água, só não tem luz aqui nessa central. E aqui é para você despejar a água suja. Como hoje é feriado, aqui a cidadezinha é tudo fechado. Aqui atrás de mim, ó, tem a igreja aqui da cidade de Ribadia. Fica aqui na Galícia, Ribadia. Os cafés estão fechados. Amanhã é terça-feira, amanhã provavelmente deve estar tudo aberto. A gente vai tentar fazer aqui um lanchinho, tomar uma cerveja, um petisco. Aqui temos o Castilho de Sefard. Tem visitação, só que está fechado, né? E aqui tem as informações para comprar ticket. Tem um café aberto ali. Cidadezinha bem bonitinha. Eu vou voltar lá para o carro para ver se a Luciene quer dar uma visitada aqui antes de jantar lá. Ou não, eu acredito que ela não vai querer sair, porque eu acho que tem um café ali aberto. Aqui bem do lado do parque de estacionamento, temos aqui a Guarda Civil. Fica bem do ladinho mesmo. Alguns momentos depois... Tivemos um pequeno atraso na almojanta, porque o frango está congelado. Então a gente teve que vir aqui para a cidade. Como eu falei para vocês, naquela hora tinha uns cafés aqui abertos, então a Luciene topou. E a gente veio tomar uma cervejinha e comer um presunto Ramon. Isso enquanto a gente espera, né, o frango terminar de descongelar. Ó, chegou aqui o Ramonzinho, com o Ramon assado. E aí, amor? Tá bom? Gostou? Muito bom. Uma delícia. Muito bom. E amor, gostou? Tá muito bom. Parece umas bifaninhas laminadas. É bom. O tempero tá bom. Então, galera, a gente já voltou lá do Tapas e agora começou a fazer a nossa janta aqui, a Luciene. Hoje vai ser o que? Arroz com linguiça. Hoje é arroz de cenoura com linguiça e legumes. Os legumes já vou colocar. Só tô deixando a linguiça aqui primeiro para dar uma fritadinha, né? Mas também não pode deixar muito para não dar gordura no motorhome, mas vai ficar gostosinho, porque o frango a gente voltou e não descongelou, infelizmente. Não tá frio, né? Também tá o quê? Tá 2, 3 graus aqui hoje? É, tá 3 graus, então tá difícil. Aproveitei que a gente tava lá no café e como ontem, domingo, os mercados aqui na Espanha não abrem. E hoje, segunda-feira, é feriado. Já que fui lá no café, aproveitei, trouxe mais 2 cervejas. 3? 3? 3 marralo pra gente. 3 marralo, porque tinha uma Super Bock aqui em casa. Tem aqui a Marrou, é Marrou. Ah, é Marrou. Essa cerveja aqui é de Madrid. A gente queria trazer uma Estrela Galícia, que a gente gosta, que é aqui da região, aqui da Galícia. Mas a garrafa, a botelha deles não podia trazer. Era retornável. Essa aqui que é para viagem. Então a gente pegou a Marrou. Não é igual a Estrela Galícia, mas dá para compensar aqui para a gente tomar uma cerveja de noite. É, vai ficar geladinha porque o nosso freezer é top. Já estamos começando o nosso dia, já tomamos café. Muito bom dia, Muito bom dia, é verdade, muito bom dia. Estamos começando o dia hoje. Já tomamos café, já colocamos gasolina, quer dizer, diesel. Aqui é diesel, esse motorhome.
Já enchemos a nossa água quase 100%, porque a gente encheu no posto de gasolina mesmo, porque onde a gente ficou lá em Ribadavia, é Ribadavia? Ribadavia. Em Ribadavia, não tinha, a nossa mangueira não cabia ali e a gente se molhou todo, então tá muito frio também para ficar ali se molhando. 5 graus no momento. Tá 5 graus. E agora nós vamos seguir sentido Prexigueiro, porque ontem nós pegamos, no café que a gente estava, a gente pegou uma dica com os locais de onde a gente pode ir para as águas termais do Prexigueiro sem pagar nada, gratuitas. E é claro, né, como não é época alta, mesmo que a gente quisesse ir para aquelas outras termas, estaria fechada. Então a gente vai para essa também, que é gratuita, que é o que a gente prefere, até para dar dica para todo mundo também. E é isso, bora que a gente já tá na estrada. E olha, como vocês podem ver aqui, a cidade é muito bonitinha. Ela é uma cidade relativamente pequena, mas assim como Ourense, quer dizer, ela é bem menor do que Ourense, mas me surpreendeu, porque são cidades mais pro interior, né? E mesmo assim tem muita casa, tem prédios, é bem interessante aqui, gostei daqui, assim, é uma cidade mais bucólica, é interessante. E você, amor, gostou da cidade? Achou bonitinha? Achei, gostei. Eu moraria aqui. Moraria aqui? Vai ter que aprender espanhol. Depois de velho, eu tô preferindo agora as montanhas do que as praias. Tá preferindo montanha, amor? Vou virar lenhador, ficar cuidando de galinhas. A barba de lenhador já tá aí, ó. Rota do Vinho Oliveira. E toda vez que a gente passa por embaixo de um viaduto ou alguma coisa assim, a gente fica sempre com aquele receio se a gente vai conseguir passar ou não com essa van. Mas a gente vai ali, olha, dá aquela calculada para ter certeza de que não tem perigo, que não tem problema. Ó, estamos de volta aqui nas termas do Prexigueiro, aquela que é paga. E olha a quantidade de carro que tá aqui hoje. Tá aberto, a gente achou que não ia abrir, mas tá aberto. Então talvez esteja aberto o ano todo. Provavelmente fica aberto o ano todo aqui. Ó, vou mostrar aqui o estacionamento. Muita gente, muita mesmo. Mas a gente vai, ó, por ali onde o Léo tá. Que ali tem outra. Gratuita, segundo os locais. Tem essa aqui que tá fechada, que a gente encontrou. E com certeza essa aqui é uma termas, porque se você olhar ali em cima, ó, sai fumaça. Então não é aqui, é mais lá pra frente. Ou lá pra cima, né? Não sei, mas eu acho que é pra baixo. Porque é onde tem. Aqui certeza. Cheirinho gostoso. O cheiro de ovo podre, sei lá. Ó, eu acho que a gente achou aqui, hein? Parece. Bota a mão aí, amor, vê se é quentinha. Tá morninho.
Aí tá uns 25, 30 graus. Então tá igual... Tá igual lá na Orense. Aí tá boa? Tá boa. Então vamos pra aí. Opa. E aí, tá quentinha aí hoje? Ah, uma delícia. Tá boa. Não tá igual a Lóbios, porque Lóbios é pelando. Tá a temperatura boa. Mas vale a pena vir aqui. Vale. Vale muito a pena. E aí, Agatha, gostou das termas daqui? Gostei. Vamos partir agora pra Lóbios? Vamos pra Lóbios agora. Lóbios é mais quentinho, né? Bem mais quentinho. Esse aqui foi o termas aqui do Prestigueiro. Depois a gente curtiu aqui um pouquinho. Agora a gente vai partir rumo para Lóbios. E é a melhor de todas até agora. Que a gente conhece, É a né? mais caliente. É a mais Exato. quentinha. E vamos procurar agora um mercado para fazer umas compras. Comprar uma cerveja que está em falta já. É, já não tem mais cerveja nenhuma. Comida. E comida. Vamos ter que fazer o almoço. Almoço janta de novo. Isso, vai ser almoço janta, porque já são meio-dia mais ou menos. Então a gente vai partir pro mercado, pra Lóbios, se refrescar, quer dizer, se esquentar em Lóbios e depois a gente faz um almojanta. Ó, já saímos do mercado, estamos aqui ó, abastecidas de cerveja principalmente e esperando aqui o moçoilo passar pra gente pegar a nossa carona. Exato. E eu aqui, ó, sendo escravo e morrendo de frio. Meu nariz já tá meio vermelho, parece o Rodolfo do Papai Noel. Primeira renda do Papai Noel. Já abastecemos nossa cerveja, comprei uma azeitoninha pra gente também e um treco aqui que eu não gostei. Já abri, experimentei e não gostei, que parece um torresmozinho. E agora o sol saiu. O sol saiu, não tinha previsão de sol hoje, mas o sol saiu, então significa que quando a gente chegar lá em Lóbios, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a minha roupa e entrar lá naquela água quentinha. E estamos na estrada, simbora com a gente. Então, aproveitando essa paisagem de montanha que nós estamos aqui e tal, o que vocês acham dessa vida na van? Como que vocês... Amigo, eu tô gostando. Eu tô começando a me acostumar dirigindo esses carros altos. É interessante que você consegue conhecer as cidadezinhas pequenininhas aqui do interior, que a gente de carro, a gente não teria essa oportunidade, teria que procurar algum hotel, algum camping afastado para dormir. E eu tô curtindo. Espero um dia ter a nossa van. a gente vai ter, E você, Agatha? Eu tô a gostar muito, porque são experiências novas, né? Diferentes. O ruim, entre aspas, seria meio que dar acostumado que o espaço é meio apertado, né? Mas com o tempo se acostuma. Estamos agora na cidade de Band. Chegamos aqui já, tipo, no centrinho, parece. Passamos aqui pelos bombeiros florestais. E
Faltam mais ou menos 23 quilômetros para chegar até Lóbios. Não para chegar no Termas, mas para chegar até Lóbios. E de lá a gente vai ter que buscar a direção para chegar até as Termas. Mas a gente já está bem pertinho, estamos chegando já. E olha como a cidade é bonitinha. E olha, aqui do lado é rodoviária, então é bem legalzinho, é grandinha a cidade até, é maior do que eu imaginava. Porque a gente, quando veio da primeira vez, só passamos ali mesmo nas Termas, então a gente nem viu o centro da cidade, é bem bonitinha. E já estamos na cidade de Lóbios. Agora falta a gente encontrar as Termas. Estão chegando? Ah, que bonitinho. Vamos vir mais tarde aqui. Uma graça a cidadezinha também, que a gente também não conheceu. Uma cerveja aqui, ó. Tá quente. Muito bom, muito bonitinha, vocês não acham? Vira à esquerda. O que vocês acham? Me fala. Escreve aqui nos comentários. Chegamos aqui em Lóbios e tá bastante cheio aqui Tá muito as termas. cheio, tá muito mais cheio que da outra vez. A gente vai tentar arrumar ali um lugarzinho ali para ficar e banhar um pouquinho ali na águas quentes. Isso, se esquentar um pouquinho desse frio. A Agatha já arrumou aqui um cantinho aqui na grama, Na relva. Na na relva. relva. Gostou das pessoas. Hoje a piscina tá muito Olha cheia. quanta gente tem ali. Tá Bota muito uma cheia. seta aí, editor. Tá muito cheia. Tem uma piscininha ali embaixo. Aqui perto do rio também tem um pocinho ali, ó. A gente vai tentar ir ali. E pessoal, não rolou. Quer dizer, a gente até tomou um banhozinho, né, Agatha? Sim. Foi legal o Só banho. que tá muito cheio. Mas tá muito, muito cheio e a gente não gosta de filmar onde tem muita gente. Apesar de que a gente viu uma pessoa tirando fotografias, mas não é a mesma coisa que filmar e falar assim como a gente tá falando. Então a gente resolveu não filmar ali, mas a gente fez essas filmagens do lado de fora para vocês verem o quão é interessante esse lugar. E tava muito cheio, muito mais do que da outra vez, muito mais. E só um parêntese, tá mais cheio hoje do que da outra vez. Sim, muito mais do que da outra vez, sem dúvida. Tanto que a gente conseguiu fazer umas filmagens pra vocês. Dessa vez a gente não conseguiu fazer nada. Com a gente ali dentro não, a gente não conseguiu fazer nada. Pronto, a Agatha hoje é a responsável da janta. Claro. E enquanto isso ela faz a janta, eu vou lá nas termas tentar dar um mergulho agora à noite. Ah, safados. E você, Agatha, faz tudinho aí, hein? Então, galera, a missão de entrar agora nos termas à noite foi cancelada porque a gente chegou lá e continuava muito cheio. Tem mais de 40 cabeças lá dentro das termas ainda à noite. Então a gente voltou aqui pro carro. Vamos começar a fazer aqui a nossa janta. O Luciane já tá ali nos preparativos. A Agatha abandonou o posto. Deixou pra mãe. Enquanto isso, eu vou tomar uma cerveja. Tá certo. Junto com ela, não, junto com ela. Vou abrir uma pra ela aqui, pô, tem duas. Então, ó, ficou pronto. Já obrigado. tá todo mundo comendo, ninguém agradeceu. Eu agradeci sim, sem você. quem Eu seria de mim? agradeci, eu também ajudei, né? A Agatha ajudou, o Léo não fez nada, só ficou aí Eu sentadinho. já dirijo, galera. Ela me explora muito, né? Tem que. Já vai botar eu fazer pra lavar a louça. O que vocês acham? Dirigir é o suficiente? Sendo que ele fica sempre nervoso? Escreve aqui nos comentários. Agora a gente vai jantar. É um segundo round, digamos assim, de janta. Que a gente chegou com muita fome e tinha sobrado um pouco de comida de ontem. E aí a gente comeu aquilo mesmo. E agora a gente vai jantar pela segunda vez, porque a gente tá precisando. Porque a gente só tá
jantando, basicamente. A gente não tá mais almoçando. Durante essa viagem ficou difícil pela logística das coisas, a gente tinha que dirigir e tal, então foi mais difícil. Mas é isso, agora vamos comer um pouquinho e descansar, porque amanhã é dia de voltar à rotina, é dia de voltar para Portugal e voltar à nossa vida normal. É sério? Ah, não! Quero mais! Eu também quero mais. Agora acabou. Ajuda a gente aqui, ó, a ter mais disso. Curte, comenta, compartilha com todo mundo e ajuda a gente a viver mais essa experiência e compartilhar com vocês e levar vocês para viver essa experiência com a gente. No dia seguinte, E já estamos novamente na estrada. Estamos voltando para Portugal. Agora são 7 horas da manhã em Portugal, não é isso? 7h25 em Portugal, 8h25 aqui na Espanha. 7h25 em Portugal, 8h25 na Espanha. Hoje é o dia da gente se despedir do nosso motorhome. Estamos um pouquinho tristes, mas estamos felizes pela experiência, a gente gostou muito. É claro que se a gente fosse ter esse motorhome pra gente, a gente teria que fazer algumas modificações. Mas a gente tá muito feliz de ter vivido isso. Pelo menos eu tô, eu não sei se o Léo e a Agatha estão. Eu tô, pô, tô gostando muito. Eu tô até triste porque hoje é o último dia, já tem que devolver. Mas teremos outras oportunidades. E você, Agatha? Eu o quê? Você ficou feliz com a experiência? Ah, eu gostei muito da experiência. Foi uma coisa, tipo, fora do comum. É isso, a Agatha tá meio dormindo ainda, meio acordada, tá de fone de ouvido e tal. Mas é isso. Nós vamos seguir adiante agora até Portugal. Temos ainda que a Agatha tem que jogar fora as coisas do porta-pote. E aí a gente vai mostrar essa parte aí pra vocês. Oh, que bonitinho de Natal. Cidade toda iluminada. Muito legal. Ainda são 10 para as 7, 10 para as 8, aliás, em Portugal, 10 para as 9 na Espanha e já acabamos de atravessar a fronteira. Então, falta pouco para a gente chegar até o nosso destino. A gente vai passar em casa, deixar algumas coisas e levar o carro para entregar. E agora tá batendo a bad. Tá batendo a bad de ter que entregar o carro, de terminar a nossa expedição, digamos, a nossa experiência. E é isso. Tem alguma coisa muito diferente, de certa forma mágica em fazer esse tipo de exploração, que eu gosto muito de ter experiências diferentes, de viver coisas diferentes. E essa é talvez a razão principal de eu ter da gente ter vindo morar em Portugal, que é mudar completamente o rumo e viver coisas novas. E o Viajando Fora da Rota é isso, né? É viver coisas novas fora do roteiro turístico, ou mesmo dentro do roteiro turístico, mas vivendo coisas completamente diferentes de um turista, né? A gente não quer ir para os lugares e olhar com olhar de turista. A gente quer olhar com um olhar curioso, de mais do que simplesmente conhecer os lugares, mas também viver experiências diferentes. E ó, a gente encontrou esse lugar aqui em Viana do Castelo.
Esposende. Ele fica aberto o ano inteiro, mas não pode parar esses dias aqui. E ó, vou deixando o motorhome ali. Aqui é a rodoviária. E ali atrás é a área de para motorhome. Olha quanta área. É bem grande isso aqui. E tem vários motorhomes ali, ó. Muito bom. O céu tá entre as nuvens. Ó, e vai fazer as honras aí. Como sempre, né? Porque a Ágata já correu, já tá lá deitada. Só sobra pra mim o serviço sujo. Ai, que mentira! Camper TV, ó. Você vem aqui agora, sim. Abre a criança. Deixa fechado. Bombeia, bombeia. Tem que abrir. Porra, a Ágata tá brava. Só tem líquidos. É muito xixi. Ó, aí a gente jogou um pouquinho dessa água aqui, ó, que eu separei exatamente para isso, para deixar tudo limpinho, porque a gente tem que deixar limpinho, porque lá eles não tem lugar para limpar, então tem que entregar tudo limpinho. Ó, balançando e pronto, ó, já tá saindo a água clarinha. Ótimo. Agora ele vai botar lá de volta e tá tudo certo. Assim termina a nossa experiência de motorhome pela Galícia. Foram 486 quilômetros percorridos com paisagens fantásticas de Bande, Ourense, Barbantes, Ribadávia, Prexigueiro e Lóbios. Durante esse período, dormimos pela primeira vez em locais públicos, e isso é bastante desafiador. Podemos constatar também que ter uma casa móvel torna uma viagem como essa ainda mais interessante e rica, além de dar mais flexibilidade para escolher seguir o caminho ou simplesmente ficar mais um pouco. A vida em motorhome tem seus desafios, mas nós somos resultados de todas as experiências que nos permitimos viver ao longo das nossas vidas. Esperamos que tenham gostado do vídeo e até a próxima!